Olá, empresário! Olá, empresária! Estou muito feliz de você estar aqui. Eu tenho certeza que você vai aprender muito nessa aula. Você que talvez está começando a sua empresa, você que quer escalar mais sua empresa, esse vídeo é para você e eu tenho certeza que eu vou agregar muito na sua vida. Para você que não me conhece, eu sou Thales Agri, tenho a formação de engenheiro, trabalhei em grandes negócios, fiz grandes marcas aí. Talvez você não me conheça, mas você já ouviu falar no Pablo Marçal. Eu fui gestor praticamente de toda a gestão inicial da sua empresa para construir isso. Sou sócio de grandes empresas, tenho uma contabilidade, tenho empresa de consultoria, tenho empresa de treinamento, tem vários ramos. E hoje eu vou tirar para ajudar você, empresário, a dar o próximo passo, escalar, conseguir literalmente concentrar o resultado que tanto você tem buscado no seu negócio. Primeira coisa, eu quero que você pare de sofrer pela sua equipe. Eu quero contar para você os 4 pilares principais para você conseguir escalar na sua empresa, porque de repente você sofre demais por conta dos funcionários que você tem e muitas vezes você decide até parar a sua empresa. Para você ter noção, 67% dos empresários eles fecham a empresa no primeiro ano. Por quê? Falta de conhecimento, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, como fazer, apenas cai de paraquedas abrindo a sua empresa. E esse é um grande erro de muitos empresários. Eu vejo o empresário hoje no Brasil sofrendo demais. Por quê? Não consegue fazer uma boa planilha financeira, não sabe vender, não sabe administrar nada que entra dentro do caixa, não sabe lidar com pessoas e não entrega um bom trabalho para o seu cliente. E eu vejo isso como um grande gargalo no quê? No avançar de uma empresa. Para você que é empresário e talvez não conheça muito o mercado, há um tempo atrás Harvard fez um estudo sobre empreendedorismo. E nesse estudo eles identificaram que as empresas têm 5 fases. Elas têm a fase da existência, sobrevivência, prosperidade, decolagem e a maturidade. Porém, o que acontece? Os empresários que são apagadores de incêndio, eles sobrevivem com a sua empresa até o momento que vai virar uma bolha e fechar. E isso é um grande sinal do quê? Do amadorismo empresarial. Para você que é um empresário que decide escalar, o que acontece? Às vezes você vai lá e procura um coach, você procura um curso na internet, como escalar minha empresa. Não existe fórmula mágica. Eu, com toda a minha experiência, eu entendi que o escalar seria o quê? O escalar ele é resultado de uma gestão bem feita. A partir do momento que você tem uma gestão bem feita, com grandes líderes, aí sim é o segundo passo para você escalar. Você escala com o quê? Com a internet, com o patrocinado, com a IA, com tecnologia, porém não adianta, você não escala se há o quê? Há um gargalo na sua operação. E é isso que eu quero ensinar você, empresário, hoje. Para você sair do caos e você escalar para literalmente ter um grande resultado. Talvez muitas pessoas ensinam sobre empreendedorismo, saia do operacional, crie cultura, é um disse-me-disse, porém você que é empresário fica com a cabeça bagunçada. Ou eu desbloqueio no RU, ou eu vou para a cultura, o empresário da internet virou e falou que eu tenho que sair do operacional, e aí sua cabeça é uma bagunça, você não sabe o caminho que você vai. O que você precisa? Fala assim comigo, eu preciso de pilar. A sua empresa é igual a construção de uma casa. O que seria essa construção de uma casa para você entender? Quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você tem que fazer é as sapatas, é a base. Se não tiver base, o que acontece? A sua empresa não vai para o próximo nível. Pensando nisso, eu construí uma empresa chamada Base de Negócio para você entender. Nessa base, ela é construída o quê? 4 estacas. Quais são essas 4 estacas? O C, o A, o R e o O. Isso seria o caro, comercial, administrativo, recursos humanos e operacional. Eu vejo muitos empresários que eles falam assim, minha empresa não está decolando por qual motivo? Porque eu estou com um problema no marketing. Você tem que entender uma coisa, o marketing ele é um subdepartamento. Se a base não estiver com estrutura, tudo que você jogar em cima vai ser igual construir uma casa na areia, com areia de praia, ela vai cair e vai tombar. Então, tudo que você precisa é o quê? O empresário precisa saber vender. Você abriu uma empresa, pô, Thales, eu quero aprender a vender. Você abriu uma empresa e você quer escalar, você precisa criar processo comercial. Então escreva aí, comecei uma empresa, eu preciso aprender a vender. Quero escalar uma empresa, preciso criar processos. Tá? Ou de repente, Thales, eu quero aprender a administrar a minha empresa. Qual que é o primeiro ponto que você precisa saber administrar a sua empresa? Você precisa ter um bom financeiro na sua empresa. Não adianta nada você falar, eu tenho planilhas de contas a pagar e receber. Isso não é o quê? Não é decisões dentro de uma empresa. Você tem que entender uma coisa, existe análise e existe a tomada de decisão dentro da sua empresa. Se você apenas analisar o seu financeiro, você não consegue tomar ação. E todo financeiro, ele tem que agir diretamente na empresa para o quê? Para melhorar os resultados. Por exemplo, eu sou um cara que eu era CFO do grupo do Pablo
marçal de todas as empresas, todas as decisões passavam por mim. Há um tempo eu vi um CEO fazendo todas as decisões erradas dentro da empresa, gastando demais. O que eu fiz? Eu entendi, eu fiz a análise, depois eu vim, tomei uma decisão para tirar a empresa do buraco que ela estava indo. Então você, empresário, não adianta nada você ter um pagador de contas a pagar e contas a receber. Isso não vai resolver o problema interno dentro da sua empresa. E se você é um empresário que precisa escalar, não adianta você ter um quê? Ah, e quem que é o financeiro? O financeiro é minha esposa. Ah, o financeiro é uma menina que faz aqui umas planilhas para mim. Não é. Uma empresa que decide escalar, ela precisa do quê? Ela precisa de um financeiro tomador de decisões, que vai bloquear na hora que a empresa estiver gastando demais, ou vai fazer o quê? Vai fazer você acelerar, investir capital para sua empresa e para o próximo nível. Entendeu, empresário? O terceiro ponto que eu quero trabalhar bastante com vocês é o quê? Pessoas. Eu vejo muitos empresários sofrendo porque não sabem montar equipe, não sabem reter funcionário, não sabem criar uma boa cultura. Para você entender, o que seria a cultura? Talvez você conheça um pai de família ou seu pai é assim. Sabe aquele pai que ele é bravo no que ele faz? Ó, o almoço aqui é meio-dia, você não chegou meio-dia e meio, você não almoça hoje. Ou a casa, 10 horas eu fecho as portas de casa. Se você chegar às 11, você vai dormir na rua. Já viu isso aí? Isso aí é o quê? É uma forma de seguir. Uma família, ela segue o quê? Isso é uma cultura familiar. E a sua empresa é muito isso. Às vezes você quer complicar demais a sua empresa. Você quer ficar criando várias coisas. Não, a cultura faz assim, a cultura assado. Não é, a cultura é só a forma que a empresa vai ser seguida. E hoje eu vejo empresários que eles fazem o quê? Eles erram. Por que eles erram? Porque eles assistem no YouTube cultura e eles querem aplicar ao pé da letra daquela maneira. Às vezes é o simples bem feito. Às vezes você quer colocar muito, gourmetizar muito a sua empresa e você não faz o básico. Então a primeira coisa que eu quero que você, empresário, entenda. Está começando a empresa? Recursos humanos. Contrate as pessoas certas para começar a sua operação. Toda operação, quando ela está iniciando, você precisa de colaboradores com força de vontade. O que é a força de vontade? É o cara que só vai fazer o operacional rodar. É só isso. Não adianta eu vou contratar um CEO da Jequiti para fazer a minha empresa quando você está começando. Não é. Você não tem caixa para isso. Você não consegue sustentar um colaborador com um valor alto. Você vai o quê? Você vai causar um grande transtorno no caixa da sua empresa. Já para o empresário que decide escalar, o que ele tem que fazer? Você tem que contratar bons líderes. Por quê? Bons líderes, você consegue descer a cultura para baixo. E é isso que você precisa entender. E empresário, seja literalmente como esse governo que nós temos hoje em dia. Defenda a sua narrativa dentro da sua empresa. O que é defender a narrativa? A cultura é essa e vai ser seguida assim. Infelizmente, eu vejo hoje muitos empresários banana. O que é um empresário banana? Que ele não sabe nem mandar no colaborador. Aí o que acontece? Chega um colaborador que ele é mais forte, ele é mais firme, ele é dominante, ele é colérico. O que vai acontecer? Ele vai impor a cultura dele dentro da sua empresa. E aí daqui a um tempo sabe o que vai acontecer? Você que vai se tornar funcionário do seu colaborador. Então você tem que entender uma coisa. Você precisa construir uma narrativa da sua cultura da empresa e defender até o fim isso aí. Porque daí o que acontece? As pessoas vão seguir aquela ordem. E aquela ordem, ela pode sim ter um Kaizen, que é melhoria contínua. Porém, você tem que entender uma coisa. Você, como empresário, precisa definir. E eu vejo hoje o que acontece. Empresários que não têm o quê? Eles não conseguem reter funcionários. Ou eles ficam muito tempo com um colaborador ruim. Existem dois lados da moeda. Às vezes você está na sua empresa, você olha para sua empresa e fala assim, ó, final do ano, eu vou chegar agora dezembro, eu vou mudar a história da minha empresa, eu vou fazer o ano da virada, eu vou pular 7 vezes na praia, vou fazer uma doideira, vou pra igreja, vou passar culto da virada. Aí chega final do ano, a sua empresa, janeiro, começou pior do que terminou. Por qual motivo? Porque seu funcionário é um funcionário medíocre. Você tem que entender uma coisa. Faço uma pergunta para você agora. O colaborador que você tem na sua empresa hoje vai fazer você faturar 1 milhão por mês? 2, 3, 4, 5, 10 milhões? A sua equipe que você tem hoje vai chegar nesse resultado? Provavelmente não, né? Por qual motivo? Porque são pessoas que não têm qualificação técnica. Você tem que entender isso. Antigamente o pessoal falava, contrata caráter e faça o quê? Treina técnica. Só que tem pessoas que o emocional dela não suporta o quê? O conhecimento. Então tem que haver um bom equilíbrio do quê? Emocional, cultural e técnico. Quando você tem essas três vertentes muito bem desenhadas na sua empresa, o que acaba acontecendo? O seu colaborador, ele vai se engajar na sua empresa. Caso ao contrário, o que você vai ter? O que você vai ter dentro da sua empresa? Você vai ter pessoas apenas cumprindo tarefa. Então, empresário, o que você precisa ter para você sair desse problema dentro da sua empresa e ter bons colaboradores? Primeiro, faça testes de perfil comportamental, perfil de temperamento.
faça perguntas técnicas numa entrevista, veja se literalmente está no sangue o que ela está falando, porque jogar num papel A4 falando que é sênior financeiro ou sênior comercial é fácil. Agora, na atividade que você vai ver o resultado desse funcionário. E é um grande problema de muitos empresários que não têm conhecimento. Eu converso com muitos empresários, eu não gosto de estudar. Então vai trabalhar para alguém. Se você decidiu ser empresário, você tem que entender uma coisa, você precisa estudar. Como que você vai delegar uma tarefa para o seu colaborador se nem você sabe fazer? Você vai dar um tiro no seu pé. Então, o que você precisa entender? O seu funcionário entrou na empresa, qual é o futuro dele da empresa? Qual que é o quê? O apontamento de performance. Talvez é a única coisa que você precisa. O seu funcionário, ele entrou, ele vai ganhar o quê? O crachá dele e um papel chamado apontamento de performance. O que é o apontamento de performance? É histórico do seu colaborador dentro da empresa. Vamos facilitar isso para você, empresário? Lembra quando você começou a escola, no ensino infantil, você tinha um histórico escolar? Cria o histórico da sua empresa. Só de você ter o histórico do seu colaborador, quando ele chegar a pedir um aumento, ele fala, me aumenta meu salário, beleza, vai ver o histórico dele. O histórico dele tá bom? Não. Então você vai fazer o seguinte, você vai só apresentar. Você tem que entender uma coisa, em Deus nós confiamos, demais traga-me dados. Se você é um empresário que tem dados na mão, não há questionamento, entendeu? E o quarto ponto, operacional. Não faça o básico para o seu cliente. O maior ativo da sua empresa é o seu cliente. Você tem que entender uma coisa. Qual que é o erro de muitos empresários que eu consigo entender? Para começar uma empresa, às vezes você vende até a alma para você ter resultado financeiro, para você pagar suas contas. Aí você promete para o seu cliente, eu vou entregar isso, vou entregar aquilo, aí no final você não entrega nada para ele. Eu falo uma coisa para você. Custa 150 vezes mais você trazer um cliente novo do que você manter o seu cliente na sua esteira. Uma coisa você precisa entender, empresário. Você só vai ficar rico mantendo o que você tem e trazendo novas pessoas. O problema de muitos empresários é o quê? Eles não conseguem nem segurar o que eles têm hoje na empresa. E aí como que vai expandir a empresa? Como que vai fazer a empresa crescer? Não tem como. Então você tem que entender uma coisa. Faça o básico, mas o básico bem feito. O segredo do operacional é o quê? É entregar o que o cliente quer, o necessário. Não precisa falar, pode deixar que eu vou entregar até minha alma para você. Aí ele vai comprar sua alma, você não vai suportar e ele vai sair falando mal de você. É assim? O atendimento é de 15 em 15 dias? A entrega é essa? Ok, faça bem feito o básico. Eu vejo muitos empresários dando a alma. Chega no final, não consegue suportar e ele suja o nome da empresa. Tá, empresário? Esse é o primeiro conteúdo da nossa série do YouTube. Eu falei um pouquinho sobre o caro para empresários que decidem escalar e empresários que estão começando seu negócio. O que eu quero que você faça? Você vai compartilhar, tem um botãozinho aí, compartilha esse vídeo com o empresário. Talvez você conheça um empresário que está passando um momento muito complexo ou um empresário que está tentando escalar. Você vai compartilhar esse vídeo, deixa o sininho, siga o canal. Se você não está seguindo ainda, eu tenho certeza que esse vídeo vai mudar a história da sua empresa. E fica ligado nesse canal que segunda-feira que vem nós iremos soltar um novo vídeo.